Oi, amigos, vamos falar das notícias da arquitetura e das artes para essa semana? Ai, que delícia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Júlia, eu sou arquiteta e hoje eu vou trazer para vocês algumas das notícias dessa semana que envolvem arquitetura ou artes que me interessaram mais. Eu acho que vai interessar vocês também. Esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo de uma série sobre notícias que tem a ver com arquitetura, com arte, com design e cultura. Então, se você não viu o primeiro, eu vou criar uma playlist ou vou colocar um card, alguma coisa assim. E ativa o sininho também para que você não perca os próximos que vão sair dessa série. Antes de tudo, eu já queria começar dizendo desculpa qualquer coisa, porque agora estamos no inverno, então o sol se põe muito rápido, então é possível que no final do vídeo estaremos no escuro. Então vamos lá. Quem aí já pensou em morar numa vila com os amigos? A primeira notícia é sobre um grupo de amigos que decidiu criar uma vila para que eles envelhecessem juntos. Eu acho que toda roda de amigos já teve esse tipo de assunto em algum momento. Eu acho essa ideia muito interessante porque foge um pouco daquela mentalidade de que você vai ter filhos para você ter alguém para cuidar de você quando você for idoso, né? Porque muita gente, às vezes você comenta que você não quer ter filho, a pessoa fala, uai, mas então na velhice você vai estar sozinha. Sendo que, gente, ter filho não é garantia de nada, né? Qual que é o contexto? Esses 4 casais de amigos, que são 8 pessoas, decidiram fazer uma vila para que eles morassem todos juntos e construíram 4 casas na beira desse rio Lano, que fica no Texas. E eles deram o nome para essa vila de Bestie Row, que a gente pode traduzir tipo ala dos melhores amigos, algo assim. Então, ó, vamos aos dados. O terreno tem cerca de 10 hectares e todas as casas têm vista para esse rio Lano. Cada casa possui 32 metros quadrados, que é um tamanho pequeno, só que foram muito bem aproveitados. E eu achei interessante porque a ideia de ser uma vila para amigos, as áreas comuns também foram construídas fora das casas. Quem assinou o projeto foi Matt Garcia e as casas têm um exterior com metal ondulado e interior em madeira. Todas elas têm uma cama casal queen size e tem um telhado reto em forma de borboleta, que é o tipo de telhado que eles escolheram para captar mais água da chuva. Eu queria dizer uma curiosidade que esse tipo de telhado borboleta foi muito comum no Brasil durante o modernismo. É muito engraçado porque quando você tem esse telhado, você precisa ter uma vedação muito bem feita embaixo. Então muitas casas que não faziam essa vedação e impermeabilização super bem, acabavam tendo muitos problemas de infiltração, principalmente hoje em dia, que essas casas já são muito mais antigas, porque a água cai toda no meio, né? Para captar a água da chuva é uma beleza, só que tem que ser muito bem executado, porque senão pode dar bastante problema. Agora, se você está para alugar uma casa com telhado borboleta ou comprar, preste muita atenção nessas coisas, porque você pode ter uma surpresa quando vier um temporal. E aí, esse projeto, como a gente pode ver, é um projeto focado na sustentabilidade, na natureza. A água que é captada com esse telhado borboleta, ela é usada para irrigar as plantações, as árvores e o terreno, que são nativos, e é bem legal, porque parece que tem uma integração bem interessante com a natureza. Tem até relatos deles falando como os animais chegam perto, porque é um terreno que não foi totalmente construído, totalmente impermeabilizado. Pelo contrário, eles fizeram casas menores, tem uma área verde bem maior, né? Para o conforto térmico, esses chalés eles têm isolamento com espuma de poliuretano expandida de alta resistência. Também com uma casca exterior de metal ondulado, você precisa de ter um isolamento, né? Essa espuma ela mantém a temperatura interna estável ao longo do ano, o que faz você precisar de menos aquecimento no inverno e menos ar-condicionado no verão. Além dessas 4 casas individuais, os amigos também construíram um espaço de convivência compartilhado, que é aquilo que eu falei lá no começo, com geladeira, varanda e mesa de piquenique. Além disso, eles têm área de hóspede e quando eles não estão nas casas, eles alugam essa casa para Airbnb. E aí foi que eu descobri que essa notícia não é tão nova, porque eu peguei ela de um portal que postou esses dias, mas quando eu fui pesquisar, eu não encontrei mais o Airbnb, eu não sei se ainda existe essa vila, e as reportagens que eu achei eram de 2016, 2015, então pode ser que não exista mais, ou pode ser que eles desistiram do Airbnb, mas foi um projeto bastante comentado na época. E eu quis deixar aqui porque mesmo que eu tenha descoberto que é uma reportagem antiga, eu achei muito interessante, eu achei muito... Quem nunca quis, né? Então eu decidi deixar aqui para quem quiser pesquisar. E como sempre, os links citados e os links úteis vão estar na descrição desse vídeo se você ficar curioso por alguma dessas notícias. E eu achei muito legal como essa reportagem, ela é um exemplo
de como a arquitetura traduz um desejo humano, sabe? No sentido de o projeto da vila, a construção da vila e a existência dessas casas, ela é o resultado de um desejo humano de viver juntos e de envelhecer juntos. Isso para dizer que a arquitetura está em tudo. Sinto muito, não dá para fugir. A próxima notícia fala sobre a arte e o legado da Tarsila do Amaral, que mesmo se você não reconhece o nome, você com certeza já viu alguma imagem dos trabalhos dela. E a notícia é sobre a sobrinha bisneta da Tarsila do Amaral, que hoje ela é responsável pelo legado da artista. E a notícia é sobre como ela está conseguindo juntar o legado da artista às novas gerações, trazendo as conversas para redes sociais de uma forma muito mais fácil, com uma linguagem muito mais cativante do que se fala na universidade, na academia, que nem sempre é atrativo para todo mundo, né? Posso te indicar cursos na área da cultura? Vamos falar sobre a árvore genealógica da Tarsila do Amaral? Vamos falar da relação de Tarsila do Amaral e Picasso? Eu sou sobrinha bisneta da Tarsila do Amaral e hoje é o dia 38 dos 60 dias contando curiosidades sobre ela. E eu acho isso lindo, porque museu, quanto mais próximo de todo mundo, melhor é. A arte não tem que ser somente coisa da elite. Quanto mais próxima a comunicação, a forma de contar a história da arte, de se discutir a arte quanto mais fácil de se entender, mais pessoas são atraídas por esse mundo e só coisa boa pode sair daí. O contato com a arte é muito importante e não deve estar só preso dentro de galerias, dentro de museus. Então vamos lá, o nome dela é Paola Montenegro, ela é sobrinha bisneta da pintora e ela fala de curiosidades, contextos históricos e detalhe das pinturas da Tarsila do Amaral. Eu vou deixar o arroba dela aí na descrição. Hoje em dia a Paola é gestora da empresa Tarsila do Amaral S.A. e ela atua com a administração das obras e com a comunicação institucional da artista. Eu conheci ela no TikTok quando ela estava contando uma fofoca artística, digamos assim, que é o caso do quadro Sol Poente, que foi avaliado em 250 milhões de reais, que foi localizado em 2022 na casa de Sabine Boguitti, que foi acusada de extorquir e aplicar golpes na mãe, Geneviève Boguitti, não sei se eu estou pronunciando certo, que é a viúva de um colecionador chamado Jean Boguitti. E foi ali que eu conheci ela, eu achei incrível. Quando perguntada sobre o que motiva ela a fazer isso, ela respondeu: a Tarsila dizia, me sinto cada vez mais brasileira. E a força dessa frase é o que me move. E aí eu achei muito inspirador porque é uma mulher jovem que leva adiante o legado de uma outra mulher artista e torna isso compreensível para muitas pessoas que não estão entrando dentro de um museu, sabe? Ela tira a arte de fora do museu e das galerias, e eu acho isso muito valioso. Para emendar num exemplo tão bacana, a gente tem uma notícia que me deixou muito pistola, e eu achei que era fake news. Então eu fui no site do Louvre, e aí eu fui pesquisar e eu vi que não é mentira. O Museu do Louvre aumentou o preço do seu ingresso para quem não é cidadão e nem residente da União Europeia. Gente. E, eu falei, não é possível. E eu fui no site do Louvre para comprar um ingresso, entre aspas, e realmente tem a categoria para não europeu nem residente, 32 euros, e para europeu ou residente, 22 euros. 10 euros de diferença, gente. Essa mudança foi a partir do dia 14 de janeiro, quarta-feira passada. Tiveram outros monumentos que também adotaram tarifas diferentes de acordo com a origem do visitante, que foi a Sainte-Chapelle e a Conciergerie. Vamos ignorar a pronúncia aqui. E assim, gente, se você precisa cobrar mais caro de quem tem menos dinheiro que você, fecha esse quiosque. Quanto da arte exposta no Louvre não é deles? De acordo com o jornal O Globo, para os sindicatos do Louvre, a medida é ofensiva do ponto de vista filosófico, social e humana, e integra críticas que alimentam a mobilização de funcionários que desde dezembro realizam protestos e greves por melhores condições de trabalho. Quando a cultura se torna produto caro, ela perde parte de sua função, que é conectar as pessoas com história, sentimento e identidade. E eu queria saber a opinião de vocês no comentário. Primeiramente, eu acho que o Louvre se vale de uma arte que não é toda europeia e muito menos francesa, para que seja o maior museu do mundo, né? Então, eu acho uma coisa um pouco irônica, um museu que tem tantas artes que não são europeias, cobrar não europeus mais caro. Segundo, sendo o maior museu do mundo, que eu acho que pode influenciar como outros museus da Europa também
podem fazer algum dia. Então eu acho que isso tudo é um movimento muito perigoso, sabe? E que diz muito sobre o momento político que a gente anda passando, se relaciona muito com essa onda conservadora que a gente vai vendo na Europa. Eu acho isso muito triste, porque a cultura, ela deveria sempre ser super acessível. E nessas horas eu pago muito pau pro meu país, Belo Horizonte, porque em Belo Hills é cheio de museu de graça. Eu não lembro quantas vezes eu fui no CCBB, Museu de Minas e Metal, e tantos outros que tem de graça. Sem falar em peça de teatro que tinha R$ 5, que era uma coisa maravilhosa. Ah, não, gente, eu fico muito nervosa quando a cultura se torna uma coisa distante, sabe? Porque 10 euros, gente, 10 euros é muita coisa, tá? Mesmo se fosse 1 euro, o significado dessa diferença de preço já diz muita coisa. Mas então vamos para nossa próxima notícia? Cara, até esquentou de nervo. Nosso querido Big Brother Brasil estreou. Amo reality show. Mas na verdade o que me chama a atenção no Big Brother não é exatamente o enredo, nem sempre, mas a cenografia do Big Brother. A casa do Big Brother, ela não se propõe a ser uma casa normal, ela não se propõe a ser uma casa aconchegante, porque esse não é o intuito do programa. Tem vários elementos que a gente vê na casa do Big Brother que a gente não veria em uma casa comum. Por exemplo, existem espelhos para todo lado, onde atrás dela estão as câmeras, porque eles precisam de ter sempre 360 graus de tudo que estiver acontecendo na casa. Tem muitas cores, muitas texturas, luz sempre no talo, nunca tem uma luz baixa, não tem janela, apesar de ter área externa, não tem janela, a grama é sintética. Então todas essas coisas, elas influenciam no psicológico das pessoas. O intuito do BBB é o quê? É caos. O que vende é o caos, né? Então eles não vão criar uma casa em que as pessoas tenham um aconchego, que as pessoas vão ter um cantinho confortável, porque essa não é a intenção do programa. E aí, vamos lá para o conceito desse ano. Segundo o site da Globo, a Casa do BBB esse ano tem um conceito que atravessa 2 eixos principais: os sonhos mais comuns e os devaneios oníricos. Entre eles, a riqueza, a beleza, a eternidade, a possibilidade de voar, de viver um grande amor, a fama, as aventuras e viagens. A cenografia dessa temporada transforma desejos humanos em experiências visuais e táteis, com forte presença de materiais, texturas, objetos icônicos e um alto grau de acabamento, ora luxuoso, exuberante, ora lúdico e fantástico. Isso todos os anos o BBB faz, né? E que toda a ideia do conceito ela é escancarada, ela não é sutil. Ou seja, a casa do BBB ela não é necessariamente uma casa feita para morar, mas é uma casa feita para sentir. Principalmente porque ela também é uma casa que vai ser vivida por quem assiste, né? Então é uma casa que ela vai existir também no imaginário das pessoas que assistem pela televisão, ela também participa da vida dos telespectadores, então ela também é feita pensando sobre fazer as pessoas que assistem sentir algo, não só quem tá lá dentro, né? Outros programas também, cada reality show tem a sua forma de se transmitir através da arquitetura, né? Se a gente pensa sobre Love is Blind, que tem as cabines, e eu poderia fazer um vídeo só sobre arquitetura de reality shows, então, nossa, Ilhados com a Sogra é muito legal de falar. Ah, e eu tava esquecendo de falar do quarto branco, né, gente? Que coisa mais literal do que um quarto branco em que eles usam roupas de branco parecendo camisa de força e a estampa parece estampa daqueles quartos de manicômio? Tipo assim, mais literal que isso não tem como ficar. Porque a intenção do quarto branco é deixar todo mundo louco mesmo e ver quem vai aguentar mais tempo. Então a casa do BBB ela é quase teatral. Eu acho que isso é a intenção da cenografia na arquitetura, né? A gente pode dizer que a cenografia é a área da arquitetura que trabalha mais próxima ao lúdico, né? E é isso, foram essas as nossas notícias de hoje. Me segue para os próximos vídeos, que aqui a gente vai falar muito sobre arquitetura no cotidiano, sobre cultura, sobre como a gente consegue viver os espaços. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho e é isso. Um beijinho!